boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do AnutriTaon, uma série de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada e definitiva. Para quem não me conhece, eu sou a Alana, sou nutricionista e o tema da live de hoje é compulsão e descontrole. Qual a diferença? Compulsão alimentar e descontrole alimentar. Qual a diferença entre um e outro? Muitas pessoas confundem a compulsão com um simples descontrole alimentar. E hoje eu vou explicar aqui a diferença entre cada um deles para que você consiga identificar se você acha que já teve, passa por isso, eu sou uma pessoa compulsiva, como que eu identifico isso? E aqui eu vou te explicar a diferença entre cada um deles, tá? Bom, por que é importante falar disso? Porque para cada um você tem um jeito certo de agir, de tratar. Né? A compulsão ela é algo muito mais sério, que precisa de um tratamento muitas vezes médico, psiquiátrico, né? com médico psiquiatra, psicólogo e também com nutricionista. Diferente do descontrole, mas isso a gente vai ver aqui mais pra frente. Bom, vou começar definindo aqui quais os sinais de uma pessoa que tem compulsão alimentar. A compulsão alimentar é quando a pessoa consome um grande volume ali de comida e esse volume é grande mesmo, tá? Não é aquela barra de chocolate que você comeu inteira e você fala, eu sou compulsiva porque eu comi uma barra de chocolate inteira. É muito além disso. Então ela consegue comer ali, ela come uma grande quantidade, para você ter uma ideia, de 5, 6, 7 mil calorias em menos de 30 minutos. Então ela mistura um pote de sorvete inteiro com bolacha, com chocolate, enfim, um volume muito grande de comida que uma pessoa normalmente não comeria em tão pouco tempo. Então ela consome aquilo e outra, não tem o prazer de comer. Não é diferente de quando a gente come alguma coisa que a gente gosta e acaba exagerando um pouquinho, mas a gente tem o prazer de comer aquilo. Então ela come muito rápido que mal sente o gosto que aquela comida tem, tá? Então a pessoa consome uma grande quantidade de comida em pouco tempo. Outra coisa, ela não consegue parar. Então, a gente, né, diferente do descontrole, quando você come alguma coisa que você gosta muito, por mais que você goste, quando dá passa do ponto ali que você fala, não, já tô estufado, você para de comer, né, mesmo que seja de uma forma exagerada. O compulsivo não consegue parar, ele come até ver o fim da comida. E aí vem uma outra característica. A pessoa começa a passar mal, então ela tem ânsia de vômito, ela pode ter diarreia, ela pode ter dor de estômago. E muitas vezes, mesmo tendo isso, ela continua comendo. Então, acontece de pessoas comerem aquela grande quantidade de comida, põe pra fora, né? Então, vomita. E aí, mesmo assim, depois de acontecer isso, ela continua comendo. Então, é um comer sem parar mesmo, até ver o fim daquela comida. Uma outra característica, isso é recorrente. Então, a pessoa compulsiva, esses episódios de compulsão, eles aparecem aí no mínimo 2 vezes por semana. Então, uma pessoa compulsiva vai fazer isso com frequência. Como que começa a aparecer isso? Então, a pessoa tem um problema e na comida ela encontra meio que a solução desse problema. Então, ela vê que no momento que ela come, isso passa. Só que isso passa rápido, então ela começa a repetir isso por muitas vezes, porque ela sente que quando ela faz isso, ela se sente melhor. Então isso vai começando a acontecer várias e várias vezes. E aí que é caracterizada a compulsão alimentar. Então, uma das características da compulsão é que esses episódios são frequentes. Então não é aquele exagero que você faz ali no mês que você foi numa festa, que tinha uma coisa que você gostou muito e comeu demais. Não é assim, são episódios que acontecem sempre, aí no mínimo 2 vezes por semana. Uma outra característica importante também, quem é compulsivo não faz isso na frente das pessoas. A pessoa compulsiva ela tem vergonha de comer muito na frente das pessoas. Então é aquela pessoa que na frente dos amigos, na frente da família, você nunca vê ela comendo muito. Às vezes nem come, e aí você não entende. A pessoa, às vezes, tá obesa, né? Tá com sobrepeso. E você não entende como a pessoa tá daquele jeito. Porque você não vê ela comer muito normalmente no dia a dia.
E muitas dessas pessoas, né, que têm a compulsão, elas fazem exatamente isso. Elas não gostam de comer na frente das pessoas. Então, o que elas fazem? Elas deixam para comer escondido, porque tem vergonha disso. É aquela pessoa também que ali no trabalho, tá no trabalho ali o dia inteiro e deixa de comer porque sabe que à noite ela vai ter aquele momento de sentar e comer o que ela quiser. Então, ela sai do trabalho, já passa no mercado, já vai comprando um monte de besteira, né, ali pra misturar. E aí, quando ela chega em casa, ela tem esse episódio de compulsão. E normalmente, né, depois do dia, depois do que aconteceu no dia, isso se torna ainda mais fácil de acontecer. Essa também é uma característica do compulsivo. Então, come escondido é uma outra característica. Tem um arrependimento depois que ela come. E esse arrependimento é muito profundo, é uma culpa muito profunda. Então, ela teve ali aquele episódio, comeu tudo que podia, tudo que tinha. E aí, depois que passa, ela fala assim, se sente um lixo mesmo, né? De por que eu fiz isso? Não deveria ter feito isso, eu sou um lixo. Vou parar de fazer isso. Nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. Eu vou comer exagerado desse jeito. E aí ela acha, né, que isso vai acontecer, mas quando acontece uma situação de novo, ela volta a comer da mesma forma. Então tem esse arrependimento, que é muito diferente do descontrole, que agora eu vou começar a falar das características do descontrole. Então, principais características e sinais de compulsão alimentar, para você aí caracterizar e identificar se você pode ser ou não uma pessoa compulsiva. Comer uma grande quantidade de comida em um período de tempo muito curto, e você viu aqui que grande quantidade é grande mesmo, tá? Não é uma barra de chocolate, não é uma lata de leite condensado, é um volume muito grande mesmo de comida. Comer até passar mal, ter ânsia e mesmo assim continuar comendo, ter diarreia de tanto comer, enfim, tem sinais físicos também. Não consegue parar, então ela come, ela mal sente o gosto, ela não come se deliciando, gostando daquela comida. Ela come, ela quer ver acabar aquela comida. Então come sem parar, acontece no mínimo 2 vezes por semana, são episódios bem recorrentes, bem frequentes. Ela come escondido porque tem vergonha de comer na frente das pessoas, porque sabe que vai comer muito. Então ela prefere guardar esse momento para quando ela estiver sozinha. E tem um arrependimento depois que come e tenta também restringir depois e tem esse arrependimento depois de comer. Sente culpa, fala que nunca mais vai fazer isso, mas isso volta sempre a acontecer. Então essas são as características de uma pessoa compulsiva. Se você se encaixa em 2 ou mais dessas características aqui, já é bom procurar ajuda, porque isso sim é sinal de compulsão. E o que é importante dizer aqui? Como eu disse no início, né? As pessoas confundem muito e banalizam muito o termo compulsão. Então, todo mundo acha que é compulsiva. Eu mesmo já achei, num período da minha vida, há um tempo atrás, que eu era. Então, isso que eu falei da lata de leite condensado, eu acho que muitas pessoas já fizeram isso, né? Quem gosta muito de doce. Então, já aconteceu isso comigo, de uma lata de leite condensado inteira, eu, ali, rapidinho, tomei a lata de leite condensado e tá tudo bem. Só que isso não me caracterizava como uma pessoa compulsiva. Foi um momento, alguma coisa que eu fiz pra descontar, algum sentimento, alguma coisa. E naquele momento, o doce fez fugir desse problema. Mas foi um episódio pontual que não aconteceu uma vez só, já aconteceram algumas vezes. E foi muito tempo atrás. Não só com isso, como outras coisas, mas eram coisas muito pontuais. Então, eu tô triste, tô estressada, vou comprar um pacote de bolacha, vou comer inteiro. Vou comer uma barra de chocolate inteira, uma barra grande. Isso não quer dizer que você seja compulsivo. Compulsão não é isso. Como você viu, é algo muito mais sério. Então, a gente vai pro descontrole. O descontrole, descontrole alimentar, geralmente quando você come alguma coisa que você gosta bastante e aí você acaba exagerando da quantidade que você come normalmente no seu dia a dia. Como eu acabei de falar, na lata de leite condensado, do pacote de bolacha recheada, um churrasco que você come, se sente ali meio empanturrado, mas você para de comer, ou você vai num restaurante que você gosta muito, você passa do ponto, né? Eu sempre brinco e falo do Outback, que é um lugar que eu gosto muito de ir, mas toda vez que eu saio de lá, eu saio meio empanturrada.
Então, isso tem diferença para a compulsão alimentar, né? Você sente que comeu um pouco a mais do que o normal, mas você não passa mal, né? Você não tem essas ânsias, você não tem diarreia, você não tem dor de estômago, você não fica... muitas pessoas também que têm compulsão, come nessa quantidade, faz como... põe para fora, né? Provoca o vômito e depois disso continua comendo. Quem tem um descontrole alimentar não faz isso, né? Ela se sente ali... que tá cheio, mas para de comer. Não é frequente, como eu falei, o descontrole alimentar são situações pontuais, que não vão acontecer sempre. Você exagera, mas não passa mal, e você consegue, tem essa diferença também. Na compulsão, lembra que a pessoa se sente culpada, se sente depressiva, ela não consegue voltar a uma rotina normal, né? Logo depois de alguns dias, ela vai ter de novo aquele episódio. No descontrole, não. Você sabe que exagerou, mas você volta para sua rotina normalmente. Você não se sente, geralmente, tão culpado assim pelo que você fez. Então, essas são as diferenças entre compulsão e o descontrole alimentar. Bom, qual que é a causa, então, da compulsão alimentar? O que gera uma compulsão alimentar? Como você viu, por algumas características que eu falei, a compulsão alimentar é uma forma de você descontar, de você preencher alguma coisa que está faltando aí na sua vida. E isso geralmente, né, pode ser por coisas recentes ou pode ser por coisas que aconteceram há muito tempo. Então, se isso é uma causa que vem daqui da cabeça, né, que é psicológica, não faz sentido a gente dizer que isso se trata com dieta. Não se trata a compulsão alimentar com dieta. É um tratamento que vem dos 3 profissionais, então do psicólogo, do psiquiatra, do nutricionista. Os 3 juntos são muito importantes. Por quê? O psicólogo ele vai identificar quais são os gatilhos que fazem essa pessoa querer comer, além da conta, comer essa quantidade enorme de comida. Então ele vai buscar ali na pessoa, na terapia, o que está causando isso. Então, como eu falei, podem ser coisas que aconteceram de repente lá na sua infância. Então, tem pessoas que desenvolvem a compulsão alimentar porque na infância não tinham muito o que comer. Então, aí a partir do momento que ela começa a ter condições de comer, não tá mais nessa fase de escassez, né, de não ter, ela começa a comer demais, como se ela ainda estivesse lá naquela época, aproveitando aquela comida porque ela não sabe quando vai comer de novo. Então, isso pode ser um motivo, mas são vários os motivos que podem levar a pessoa a ter a compulsão. Então, o tratamento psicológico, né, o profissional psicólogo, ele vai identificar quais são os gatilhos, quais são as causas, o que pode ter motivado a pessoa a desenvolver a compulsão. O outro profissional que vai tratar a pessoa compulsiva é o psiquiatra, muitas vezes com medicamento, tá? Não sou contra medicamento, acho que depende de como você vai usar, ele tem que ser bem utilizado. E nesse caso, para algumas pessoas, ele é totalmente necessário. O que o medicamento vai fazer? Ele vai tratar o sintoma de uma pessoa que está ali na fase aguda. Então, se ela está com compulsão alimentar, ela não consegue ter esse controle, para alguns casos, é necessário o remédio para que ela consiga ter mais o controle, não fique nessa ansiedade e consiga controlar mais isso. Mas o importante é saber que isso não vai solucionar o problema, isso não vai tratar a compulsão alimentar, vai tratar o sintoma. A gente consegue tratar a compulsão alimentar na causa, então a gente precisa identificar a causa, que aí o psicólogo vai fazer isso, né? E aí o remédio ele vai servir como um auxílio de emergência, digamos assim, para ajudar essa pessoa nesse momento. Então, o medicamento ela não vai tomar para sempre. Então, se você trata a compulsão alimentar só com o medicamento, não resolve, porque, como você viu, são causas psicológicas. Então, eu preciso ir lá na raiz do problema, identificar o que está acontecendo para tratar isso. E aí o medicamento vai auxiliando enquanto você vai fazendo as outras coisas, mas não que é a única forma de tratar. Onde entra, então, o nutricionista nessa história? Como eu falei, a compulsão alimentar ela não vai ser tratada com nenhum tipo de dieta, com nenhum tipo de dica, com nenhum tipo de alimento para a compulsão alimentar. Não existe isso. O que o nutricionista vai fazer é
chegar ali com a pessoa e ver qual é o melhor tipo de alimentação para que ela não se torne ainda mais compulsiva, né? Para que isso não se torne um gatilho para ela. Então, quando a pessoa fala assim, e eu vou até entrar num outro tema aqui, que é bastante polêmico de falar, né? Muitas pessoas falam assim, restrição gera compulsão. Então, se você restringir, você vai desenvolver compulsão. E isso não é verdade, porque eu acabei de falar que a compulsão ela é uma causa psicológica. Então pensa, se restrição gerasse compulsão, bastava a pessoa parar de restringir, que ela ia resolver o problema dela, não ia ser mais compulsiva. E isso não acontece. Outra coisa, vocês sabem que eu falo muito de jejum aqui, que eu falo muito de dieta, falo que não é para todo mundo, mas pensa se isso fosse verdade. Se restrição gerasse compulsão, todo mundo que faz jejum intermitente seriam pessoas compulsivas. E não é isso que acontece. O que acontece é que pessoas que já têm o problema instalado lá na cabeça dela, que é a origem, a causa da compulsão, isso começa a aparecer através de gatilhos. Então, comer, né, fazer um jejum ou fazer uma dieta mais restrita, para essa pessoa pode ser um gatilho para se manifestar esse sintoma. Então, comer desse jeito é um sintoma e não a causa, né? Então, a dieta, o que ela está comendo, restringir não vai gerar compulsão, mas sim, fazer uma dieta restrita ou fazer um jejum para uma pessoa dessa pode ser um gatilho, assim como isso se manifesta também em outras pessoas de formas diferentes. Então, a pessoa pode ter um problema, né, psicológico que ela precisa tratar, e aí isso se desenvolve como? Assim como pessoas desenvolvem a compulsão por alimentos, por comer, tem pessoas que desenvolvem compulsão por compra, compulsão por álcool, compulsão por jogos. Então, isso vai se manifestar também de outras formas em outras pessoas. É importante, eu até lembrei de uma coisa aqui que eu vi numa live um dia de uma nutricionista que eu sigo, que ela falou um exemplo que eu acho bem legal de você entender. Pensa no paciente bariátrico. O paciente bariátrico, ele fez a cirurgia, então, se a pessoa não tratou a causa, né, o que fez ela engordar? Ela tratou os hábitos? Ela tratou a causa que fez ela engordar? Não, ela só fez a cirurgia. Ali momentaneamente, lógico que ela vai emagrecer, porque reduziu o estômago, mas o que acontece com muitas pessoas que fazem a bariátrica e não tratam a causa de ter engordado? Elas desenvolvem compulsão, às vezes, por outras coisas. Então, como eu falei, compulsão por compra, por álcool, ela vai descarregar isso em outra coisa, porque a causa não foi tratada. Então, isso é importante que você tenha em mente e saiba diferenciar. Então, restrição não vai gerar compulsão. Um outro exemplo disso, que eu acho bem interessante de você comparar, e aí você consegue entender, é da gente comparar isso com cigarro, por exemplo, com a bebida. Então, se eu falar assim que restrição gera compulsão, não seria certo eu falar assim, olha, restrição gera compulsão. Então, todo mundo deveria, então, fumar um pouquinho e beber um pouquinho, porque senão, afinal de contas, vai gerar compulsão. Com a comida é a mesma coisa. Farinha, açúcar, óleo, álcool. Você não fala pra pessoa, olha, você tem que comer um pouquinho, porque senão vai gerar compulsão, né? A gente não fala isso pras pessoas. Então, é importante saber essa diferença, saber que isso não acontece, né? Porque aí, senão você entra num assunto que é isso que as pessoas falam, né? Então, eu não posso restringir nada, mas peraí, o que é restrição pra você? Você vai fazer uma dieta pra pessoa... Você não pode restringir, porque senão ela vai ser uma pessoa compulsiva. E não vai, nem todo mundo vai se tornar uma pessoa compulsiva, porque isso vem de algo que está na cabeça da pessoa. Algo que não está ali em ordem, né, na cabeça dela, que fez ela desenvolver um certo tipo de compulsão. Que isso poderia ter sido em outras coisas, como eu falei, jogos, bebida, enfim... compras, né? Muita gente é compulsivo por compras, mas isso porque a causa está lá na cabeça dela e é isso que ela precisa resolver. Por isso que o tratamento com psicólogo, psiquiatra, ele não só é importante, como é essencial para quem tem compulsão alimentar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos aí, vamos mandar nos comentários aí, gente. Quero conversar com vocês. Tem bastante gente, hein?
Nalva, Yasmin, Thaís, Luke, Orlando, sejam bem-vindos. Bom, uma coisa muito importante também de você avaliar nesse sentido, falando então do descontrole, né? Agora que você já identificou quais são os sinais e sintomas de uma compulsão, que é uma compulsão de verdade, que não é algo tão simples assim, não é algo tão banal, que precisa ser diferenciado, porque senão todo mundo sai falando por aí que tem compulsão e não tem, isso é algo muito sério. O que a maioria das pessoas tem, né, na maioria dos casos, é o descontrole alimentar mesmo, que é comer mais do que precisa, principalmente das coisas que gosta, não ter esse controle na hora de comer. Isso pode acontecer por alguns motivos. Causas emocionais também, nesse caso, pode ocasionar um descontrole. Então, quando você não tá bem, seja na sua vida amorosa, na sua vida no trabalho, se você não tem lazer, se você vive estressado, isso muitas vezes vai se refletir na forma como você come. Então, às vezes, a comida é só um reflexo de como anda a sua vida no geral. Então, é importante você, para esse caso, né, como é que eu trato, então, um descontrole? Isso também para pessoas que, se isso acontece de uma forma exagerada, a terapia é sempre muito bem-vinda, né? Você vai conseguir identificar também os gatilhos, identificar as situações que fazem você correr para a comida. Identificar o que faz você exagerar. Então, é um dia que eu chego estressado? É o dia que eu tive uma discussão no trabalho? É um dia que eu briguei no meu relacionamento? O que tá acontecendo na minha vida que tá fazendo eu procurar comida para me sentir mais confortável? Esse é um ponto. Outra coisa, eu preciso enxergar na minha vida outras coisas que me deixem feliz, que me deixem bem. Porque o que muitas pessoas fazem quando tentam mudar os hábitos de vida, mudar a alimentação, é focar só na alimentação. Alimentação, alimentação, alimentação. E esquece do resto. Porque é até uma frase que eu ouvi que eu gosto bastante. Você não precisa emagrecer para ser feliz, e sim ser feliz para emagrecer. O que quer dizer isso? Quando você faz muda aí a sua alimentação, só quer mudar a alimentação, mas esquece de todo o resto à sua volta, de como anda a vida à sua volta, você espera que essa alimentação, você vai emagrecer e aí você vai começar a fazer coisas boas na vida e vai ser feliz. Na verdade, é o contrário. Você identificar o que na sua vida não tá bem, então, no seu trabalho não tá bem, vamos arrumar um jeito de resolver isso. O seu relacionamento não tá bem, vamos arrumar um jeito de resolver isso. Quais são os seus momentos que você tem de lazer, por exemplo? Muitas pessoas que eu atendo, que eu converso, o único momento de lazer que a pessoa tem é sair pra comer. Então, chega o final de semana, a única coisa que ela gosta de fazer é ir num restaurante. E não tem nada de errado com isso, tá, gente? Eu também vou, eu também peço delivery. São raras às vezes, mas quando eu gosto muito de alguma coisa eu peço. Mas assim, e sair para comer não é o principal foco da minha felicidade, de coisas que eu gosto de fazer. Então, isso precisa estar muito bem, assim, claro para você, que você precisa identificar as coisas na sua vida que não estão bem para que você consiga melhorar isso e para que você não direcione toda essa energia, tudo isso na forma como você come. Porque você acha o quê? A única coisa que vai sobrar ali de felicidade para você é a comida. Afinal, comer é gostoso, é prazeroso. Então, se seu trabalho não tá bem, se sua vida amorosa não tá bem, se você não tem momento de lazer, se você não sai pra fazer outras coisas, ir num parque, sei lá, outros passeios sem ser comida, como é que você acha, aonde você acha que você vai direcionar a sua energia? Em cima da comida. Então, é ali que você vai ver o seu momento de prazer, o seu momento de felicidade. Então, isso é uma coisa que eu falo muito pros meus pacientes, legal, você quer mudar seu estilo de vida, quer mudar sua alimentação, se alimentar melhor, você quer emagrecer, isso é legal, isso é um ponto super positivo, dá pra perceber que você quer muito isso, mas você precisa identificar outros aspectos na sua vida e mudar também, porque mudar não é só mudar, não é mudar só a alimentação, estilo de vida é estilo de vida, é você mudar vários aspectos da sua vida. Então, se outras coisas não estão bem, vai ser muito difícil que você consiga ter uma boa alimentação. Outro exemplo disso é o sono. Tem pessoas que querem muito mudar a alimentação, estão focadas nisso, mas não dormem bem.
isso afeta muito a forma como a pessoa come. Então, todos esses fatores, eles influenciam muito na maneira como você come. Ali, a alimentação é só um pequeno detalhe ali, a cereja do bolo, se todo esse resto não estiver bem ordenado e bem organizado. Então, o descontrole alimentar, ele pode ser causado por tudo isso que eu acabei de falar. Então, você identificar os seus gatilhos, as suas emoções, como você lida com tudo isso, vai ajudar a você a lidar melhor com a forma como você come e com esse descontrole. Você vai passar a se controlar mais na hora de comer alguma coisa que você gosta, você vai começar a pensar mais, né? Eu sempre falo muito do exercício do pensamento. Quando você identifica ali que diversas situações te levam a querer comer mais, como você pode, então pensa, como você pode melhorar isso? Então, eu sei que, eu até falo, né? Lista as situações que fazem você comer mais. Então, eu acabei de falar, né? Tem vários fatores aí, relacionamento, trabalho, estresse, tristeza, vai listando. Ou situações específicas. E aí você identifica quais coisas você pode fazer que te deixam bem nesse momento. Então, de repente, dar uma caminhada, ligar para alguém, brincar com seu pet, assistir alguma coisa, ouvir uma música. Tudo isso são coisas que despertam na gente, e isso no nosso cérebro mesmo, que vão causar essa sensação boa. Não é só a comida que é capaz de fazer isso. É que a gente só enxerga a comida ali porque é a forma mais rápida, que a gente não gasta muita energia para fazer isso. Mas é preciso que você identifique essas outras coisas que te deixam bem. Alguém quer perguntar? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, senão já vou encerrar. É isso, gente. Eu queria deixar claro aqui para vocês essa diferença entre principais fatores aqui, né? Você identificar essa diferença entre a compulsão alimentar e o descontrole alimentar, para você não achar que é compulsivo, senão todo mundo acha que é compulsivo. E a partir desse ponto, você identificando, você saber como você pode tratar isso, né? Você viu que a compulsão alimentar, ela não é tratada só com dieta, só com alimentação. Psicólogo, psiquiatra são essenciais nesse caso, e que o descontrole ele pode ser tratado, sim, às vezes com terapia e também com exercício de pensamento, e fazendo essas coisas, avaliando o que você tem em volta aí da sua vida que tá te deixando mal, para que você não desconte isso só na comida. Então, identificar essas diferenças, e o principal também aqui, uma das coisas principais que eu falei, que eu quero que fique registrado aí pra você, é que restrição não gera compulsão. A compulsão é só um sintoma desse problema. Então, a causa tá lá na cabeça da pessoa. Então, ela precisa resolver o que tá incomodando ela ali, que tá fazendo ela comer demais. Que isso pode se manifestar também de outras formas. Com vício por compras, com vício por bebida, compulsão por compras, bebidas. Isso pode se manifestar de outras formas. E que não é o fato de você fazer dieta ou de você fazer um jejum intermitente, como muitas pessoas fazem, que vão gerar restrição, senão todo mundo que faz isso seriam pessoas compulsivas. Então, é preciso tratar a causa, o psicológico primeiro. Bom, vou encerrar aqui. Obrigado por todos que estiveram aí, foi muito bom estar com vocês, e até a próxima.